Continuação da leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado, do Marcelo Gleiser. Mudar nossa visão de mundo não é fácil. Vamos lá. Eu falei sobre meu romance A Harmonia do Mundo, que conta a história dramática de Johannes Kepler, o grande astrônomo alemão do século XVII, responsável pelas primeiras leis matemáticas aplicadas aos céus, descrevendo o movimento dos planetas em torno do Sol e de qualquer outro planeta em torno de sua estrela. Kepler é um personagem único na história da ciência, uma mistura de matemático, astrônomo e místico, um homem com um pé no futuro e outro no passado, que viveu numa época em que a hegemonia da Igreja Católica se via ameaçada pela Reforma Protestante, e homens, e principalmente mulheres, eram queimados vivos em praça pública acusados de pactos com o demônio e bruxaria. A própria mãe de Kepler foi acusada de ser bruxa e teria sido queimada, não fosse a interferência do seu filho. O teatro estava lotado, umas 200 pessoas, representando o público variado que frequenta a Feira do Livro de Porto Alegre. E, aliás, todas as feiras do livro que já visitei. O tema da minha apresentação não era meu romance em si, mas a investigação de como nossa visão cósmica, a percepção que temos da natureza do universo, mudou várias vezes, desde eras pré-científicas até hoje. A ênfase era numa mudança de visão. O cosmo em que vivemos hoje é muito diferente daquele do século XV ou XVI. Não o cosmo propriamente dito, claro, mas o modo como pensamos sobre ele. Para Pedro Álvares Cabral, por exemplo, assim como a maioria absoluta das pessoas vivendo na Europa em 1500, a Terra, imóvel, era o centro da criação. Por sua vez, a Terra era circundada por esferas concêntricas feitas de um cristal transparente, com a camada de uma cebola, cada qual carregando um objeto celeste conhecido, a Lua, o Sol, e os 5 planetas visíveis a olho nu, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A camada mais externa carregava as estrelas, imaginadas como diamantes fixos da abóboda celeste, além da última esfera conhecida como Primum Mobile, a fonte de origem de todos os movimentos, que ficava no Empírio, a morada de Deus e dos eleitos. No centro da Terra, na direção oposta desse modelo vertical da criação, encontrava-se o inferno, onde o diabo torturava os pecadores e as almas penadas. É curioso que o centro do universo medieval cristão não era o céu, mas o inferno. Essa estrutura cósmica refletia a hierarquia de valores do cristianismo, que determinava como as pessoas deveriam viver. O arranjo vertical do inferno no centro, na terra, no paraíso, nas alturas, representava a peregrinação da alma em sua luta para se livrar da tentação do pecado, aqui na terra, para se juntar a Deus e aos eleitos por toda a eternidade. A arquitetura das belíssimas catedrais medievais, com seu pé direito alto, ilustra perfeitamente essa filosofia, já que nos inspira a olhar para cima, em busca da salvação dos céus. Antes de Kepler e Galileu entrarem em cena no início do século XVII, tudo parecia fazer sentido. A Terra no centro do cosmo e composta pelos 4 elementos materiais, terra, água, ar e fogo, era diversa dos outros mundos celestes, os planetas, a lua, o sol e as estrelas, todos compostos de uma quinta essência, a quinta essência ou éter eterna e imutável. Nesse cosmo vertical, a dimensão moral e a dimensão geográfica eram integradas, visto que ambas eram produto da criação divina. O lento colapso dessa magnífica estrutura começou em 1543, quando o tímido cônego da igreja chamado Nicolau Copérnico propôs um arranjo celeste alternativo, onde o Sol e não a Terra era o centro da criação. A Terra foi empurrada para o lado, relegada a papel de mais um andarilho dos céus, um mero planeta como os outros. Esse rearranjo destruía mais de 2000 anos de geocentrismo, criando mais perguntas do que respostas. Se a Terra não é o centro da criação, onde é que estamos? Quais as leis que ditam o arranjo cósmico? Deixamos de ser criações especiais de Deus, agora que a Terra é o terceiro planeta distante do Sol? Eu continuei minha apresentação mostrando como uma mudança de visão de mundo, tão radical quanto esta, cria uma confusão profunda nas pessoas, que não sabem mais como organizar seus valores, determinar seus objetivos. O giro da Terra em torno do Sol deixou as pessoas sem rumo. O cosmo proposto por Copérnico criou também questões de natureza mais prática. Se a Terra gira em torno de si mesma em aproximadamente 24 horas, as pessoas na linha do Equador giram também, com a espantosa velocidade de 1.670 km por hora. A uma latitude de 45 graus, a velocidade é um pouco menor,
mas não menos espantosa, 1180 quilômetros por hora. Por que não sentimos nada? Nem mesmo uma pequena tonteira. Porque não somos jogados para longe, como se girássemos num carrossel alucinado. Porque as nuvens e os pássaros não são deixados para trás. Copérnico não tinha resposta convincente para as perguntas que devemos dizer que são perfeitamente razoáveis. O seu livro da Revolução de Esferas Celestes não trazia uma física condizente com a sua arrojada proposta de uma nova astronomia. Chegou ao seu arranjo comparando o tempo que os planetas demoram para dar uma volta completa ao Sol. Mercúrio, 3 meses, Vênus, 8 meses, Terra, 1 ano, Marte, 2 anos, Júpiter, 12 anos, Saturno, 29 anos. Com isso, Copérnico trazia uma nova estética aos céus, alinhada com o espírito da Renascença, onde a ordem, a simetria e a proporção eram equacionadas com a beleza e a verdade. De fato, um modelo essencialmente idêntico ao de Copérnico havia sido proposto em torno de 300 anos antes de Cristo por Aristarco de Samos, um filósofo e matemático da Grécia Antiga. Teologicamente, Copérnico acreditava que apenas um cosmo construído segundo tais princípios estéticos seria uma expressão divina da obra divina. A estética celeste deveria refletir a estética da mente perfeita de Deus. A proposta arrojada de Copérnico demorou a tomar corpo. Faltava o embasamento físico para justificá-la de forma convincente e faltava a disponibilidade das pessoas de querer rever sua visão de mundo. A situação me lembra um divórcio, onde poucos oferecem apoio em meio à dor e à incerteza do que virá pela frente. Nesse divórcio das ideias, Copérnico deve ter se sentido muito solitário. Como escreveu o historiador da ciência Owen Gingerich em O Livro que Ninguém Leu, 50 anos após a publicação da obra de Copérnico, apenas cerca de 10 pessoas haviam dito algo de positivo sobre suas ideias. Dentre elas estavam nada mais nada menos do que Johannes Kepler e Galileu Galilei, os verdadeiros instigadores da chamada Revolução Copernicana. A nova visão de mundo só se tornou inevitável em 1686 com a publicação da obra-prima de Isaac Newton, o Principia, onde enunciou matematicamente as leis que descrevem o movimento dos corpos da Terra e nos céus. Newton construiu de forma magnífica uma nova teoria da gravidade, onde a mesma força que faz com que a Terra gire em torno do Sol e a Lua em torno da Terra faz com que o objeto, como a famosa maçã, tenda naturalmente a cair no chão quando largado de uma certa altura. A mesma física rege os fenômenos celestes e terrestres. A física de Newton é a física do dia a dia das pessoas, descrevendo com grande precisão os movimentos que nos são familiares. Mesmo que certos fenômenos naturais, como as ondas solitárias avistadas por John Scott Russell nos canais de Edimburgo, precisem de tratamentos mais sofisticados, todos baseiam-se na física de Newton. Por exemplo, a física de Newton explica como a aplicação de certos princípios físicos pode melhorar a qualidade do lançamento da pesca-fly, o que os instrutores costumam chamar de bombear a vara, encurvá-la em oscilações rítmicas para frente e para trás, simplesmente significa que quanto mais encurvada estiver a vara do lançamento, mais longe ela irá a linha. E como numa mola contraída que expande quando a soltamos, esse movimento rítmico transfere a energia potencial elástica armazenada na vara no movimento, uma energia cinética da linha. A potência do lançamento depende da eficiência dessa conversão de energia potencial em energia cinética. Então, quanto maior a eficiência, mais longe a linha vai. Como disse Heráclito em torno dos seus 25 séculos atrás, o arco deve ser encurvado para trás, para que a flecha voe para frente. Enquanto Isaac Newton ponderava as leis da física que descrevem o funcionamento da natureza, um outro Isaac, com o sobrenome de Walton, aperfeiçoava a prática da pesca nos rios ingleses. Biógrafo do grande poeta inglês John Donne e outras luminárias de sua pátria, Walton decidiu, após uma certa idade, viver no campo para pescar e escrever. O meu guia e meu amigo Jeremy Lucas certamente concordaria com a sabedoria dessa escolha. O Pescador Completo, famoso manual de autoria de Walton, foi publicado em 1653 e continua sendo impresso até hoje. Me pergunto se os dois grandes Isaacs, o filósofo natural e pescador filósofo, cruzaram-se ao longo do rio Cam, nas vizinhanças da Universidade de Cambridge,
um lendo o movimento das águas, o outro o movimento dos céus. É importante notar que os domínios do céu e da terra já haviam sido unidos anteriormente em duas disciplinas bem mais antigas do que a física de Newton, a astrologia, onde arranjos celestes podem influenciar ocorrências terrestres ao nível individual, e a alquimia, com seu mote Assim na terra como no céu. Newton era versado em ambas, tendo, aliás, dedicado bem mais tempo à alquimia do que à física e à matemática. A sua união da física celeste e terrestre através da gravidade não foi uma coincidência, mas resultado de um longo processo intelectual e espiritual. E sobre a pesca, na pesca comum, onde um peso é amarrado no fim da linha, é ele que leva a linha avante. O braço do pescador, ao efetuar o lançamento, funciona como uma catapulta que lança o peso e tudo o que estiver preso a ele para frente. O princípio físico é bem diferente do da pesca fly, e o lançamento bem mais fácil de ser feito. Bem, sigo na próxima leitura.